Então, uma vez que nós entendemos todas essas particularidades do caso, utilizamos essa classificação, que apesar de ser bastante antiga, ela é muito interessante porque simplifica a nossa vida. Então, a gente já determinou que nesse caso aqui nós temos também que remover tecido gengival. A gente vai seguir a sequência clínica desse caso. A cirurgia dele é uma cirurgia muito próxima do que a gente fez no caso da segunda aula. Então, eu quero mostrar para vocês a preocupação que a gente tem de avaliação radiográfica. Não adianta a gente pedir só tomografia, eu preciso de avaliar bem toda a arquitetura óssea periodontal, todas as informações que eu puder ter são interessantes para a gente observa nesse caso que já tem uma leve modificação, uma leve alteração da crista óssea alveolar nas proximais. Eu preciso, juntamente com os parâmetros clínicos de atividade de doença periodontal, determinar o momento ideal da cirurgia pós-tratamento, se houver necessidade. Se essa perda óssea for muito extensa, eu não posso fazer esse tipo de cirurgia. Eu corro o risco de piorar o caso aqui nessa região. Então, a abordagem ela passa a ser uma abordagem terapêutica, ao passo que nessa abordagem que nós temos aqui, a gente vai melhorar tanto a condição estética quanto a condição de manutenção periodontal também por parte desse paciente. O tecido, aquele aspecto fibroso pós-ortodontia, dificulta muito a higienização por parte do paciente nesses casos. Então é importante a gente ter em mente também que nós não estamos somente tratando estética, nós também estamos dando função, melhorando o controle de biofilme, que é o grande objetivo do nosso tratamento periodontal. Seguindo então a avaliação agora também das tomografias, eu tenho como ter uma ideia de tamanho, né, da coroa anatômica desses dentes, juntamente com as informações na radiografia convencional. Então, esse é mais um detalhe que eu consigo somar no meu planejamento. Avaliação tomográfica, mostrando então o que a gente comentou com vocês na primeira aula, que é justamente que a margem gengival ultrapassa essa convexidade, maior convexidade cervical da coroa dos dentes, observando então a relação dos dentes com o rebordo, como isso ocorre. Todas essas pequenas nuances, elas vão entrar diretamente lá no nosso cuidado, na nossa abordagem para os tratamentos que nós estamos executando nos nossos pacientes. Então, mostrando o aspecto clínico desse tecido, mostrando que o paciente realmente teve que parar a ortodontia durante um tempo. A gente vai seguir aqui, então, com a foto oclusal, mostrando o volume desse arcabouço ósseo na região anterior do nosso paciente, ainda observando algum acúmulo de placa. A gente precisa zerar isso para entrar na cirurgia com saúde gengival, com saúde periodontal. Mostrando, então, após a sutura, a técnica foi exatamente igual a que a gente executou no primeiro caso. Tá? Todo aquele cuidado com a arquitetura óssea, todos esses movimentos, as brocas que foram utilizadas. A gente vai mostrar no próximo caso agora já algumas alterações na forma como a gente trabalha. Acompanhamento de 4 meses, mostrando a arquitetura óssea que nós temos agora, arquitetura gengival, me desculpem. O paciente sorrindo para a gente, um acompanhamento de 1 ano, por conta da pandemia, algumas consultas ficaram prejudicadas. Então, a gente tem uma situação em que o paciente relata uma maior confiança, né, uma melhora na autoestima, que é uma coisa que a gente gosta de ouvir. A gente consegue isso porque a gente planejou chegar nesse resultado. A gente planejou chegar até aí. Então, agora o paciente está apto a voltar a executar a movimentação ortodôntica, a seguir o seu tratamento reabilitador, porque nós demos condição periodontal, estética e funcional para isso. Verificando o nosso cuidado, né, de verificar sempre todas as características do tecido, né, como a gente está, se realmente a gente já pode liberar o nosso paciente para finalizar. Não adianta a gente ter pressa nesse momento, e a gente vai ver como não ter pressa é importante no nosso caso seguinte aqui agora. Bom, então, mostrando um antes e depois de como o nosso paciente chegou e como ele está hoje, com uma completa modificação, né, dessa região anterior.
Então, seguindo então o nosso crescente, né, como nós combinamos aqui nos nossos casos, a gente vem para um caso que não é uma abordagem clássica, né, uma classificação clássica de um sorriso gengival, mas que a gente observa por conta de assimetria, né, por malformação anatômica nesses dentes, a gente observa quando a gente caminha para o segmento posterior, o aspecto, né, de um sorriso mais alto, e a gente observa que existe uma exposição maior de gengiva de um lado do que do outro, o paciente tem uma leve assimetria quando sorri. Tudo isso é importante a gente somar na nossa caixinha de diagnóstico para a previsibilidade dos nossos casos, que é algo que a gente sempre comenta também no nosso dia a dia. Então, mostrando o paciente, esse paciente ele está sendo tratado, né? Ele foi tratado na parte cirúrgica e na parte reabilitadora, toda a reconstrução sendo executada pelo Dr. Rodrigo Naquete. Esse caso ainda está em finalização. Na semana passada, ele já avançou na fase reabilitadora e nós prometemos voltar aqui para discutir a finalização desse caso, uma abordagem multidisciplinar com toda a equipe que está envolvida, conjuntamente aqui no nosso planejamento, né, e na nossa abordagem integrada dentro da instituição. Então, o paciente sorrindo, mostrando, a gente observa aqui, então, detalhe, né, o canino na linha do lateral, isso não fica interessante. O central, uma predominância muito grande aqui nesse segmento. A gente precisa equilibrar, principalmente esse lado aqui do paciente, o lado direito, para que a gente possa dar um contorno, dar uma condição periodontal para receber o tratamento reabilitador. Lembrando sempre que não existe estética branca sem estética rosa. É o nosso dia a dia na periodontia. Então, mais uma vez, observando o exame radiográfico do nosso paciente, eu vou somando informações clínicas, radiográficas, fotográficas, enceramento, tudo que eu puder somar, com certeza vai ser melhor para os nossos casos. A imagem das tomografias, né, do corte tomográfico executado na região, a mesma preocupação conforme já descrevemos anteriormente para vocês. Nosso paciente agora passando pelo mockup, né, o enceramento do caso, a prova do mockup na boca, feito pelo Dr. Rodrigo. Esse mockup ele pode funcionar também com um guia, como se fosse um guia, um template para a nossa cirurgia. Essa é uma possibilidade também. Nós podemos ter guias virtuais, teremos cursos em breve também, mostrando a reconstrução dessa região com esses guias feitos a partir das imagens digitais do paciente, tanto da tomografia quanto modelos virtuais, enfim. Então, toda essa abordagem com a odontologia digital podendo também ser encaixada, ser enquadrada no tratamento dos nossos queridos pacientes. Mockup intraoral, então o paciente com essa condição agora, ele tem uma ideia de onde a gente pode chegar com o tratamento. Então, em cima de um planejamento cuidadoso, criterioso, a gente consegue dar uma ideia para o nosso paciente de como esse caso dele pode finalizar. Para ele saber se é isso realmente que ele quer, se ele vai ficar satisfeito com essa abordagem, e eu preciso agora, uma vez que ele aceitou, que ele se sentiu motivado para continuar o tratamento, que a gente possa, então, executar toda a abordagem cirúrgica nessa fase inicial. Então, mais uma vez, o nosso diagramazinho com a classificação, a gente observa que nós temos tecido queratinizado suficiente para ser removido. Então, a minha abordagem cirúrgica vai ser com remoção de colarinho para equilibrar colarinho gengival, para equilibrar todo esse contorno dentro dos princípios que regem a linha estética gengival, todo esse contorno, todo esse equilíbrio que a gente precisa para finalizar o caso do nosso amigo. Então, a gente vai entrar aqui agora na sequência da cirurgia, mostrando toda a abordagem, um cuidado com as incisões, né? A gente está equilibrando nesse primeiro momento
o lateral dos dois lados, já começo, né? É o problema chave, é o problema principal nesse segmento é a relação entre os laterais. E uma vez que a gente equilibrou esse contorno com as nossas incisões primárias, a gente pode descolar o retalho com todo aquele instrumental que a gente já mostrou para vocês, né? O cinzel modificado, que a gente utiliza tanto para o descolamento tecidual, conforme também utilizamos para a reconstrução, para a escultura, para o acabamento da minha osteotomia e osteoplastia. Com as curetas, trabalhando nessa região para que a gente possa remover qualquer granulação. O cinzel também pode ser utilizado nesse momento. Vocês vão ver que em vários momentos a gente vai trabalhar bastante com esse cinzel que foi desenvolvido pelo professor Herval. Esse é um outro cinzel que é o Back Action, ou o cinzel que foi modificado também por Jovanovic. E aí sim, eu vou conferindo com a minha sonda periodontal, que nunca pode abandonar a nossa bancada, a distância que eu tenho, agora sim, a distância clínica que eu tenho da junção cimento-esmalte até a crista óssea. Aqui eu não posso errar. Comentei com vocês agora há pouco que quando nós estamos diante de um fenótipo espesso, nós vamos remover em média 3 milímetros de tecido ósseo. Eu tenha, em média, 3 milímetros de distância da JCE até a crista óssea. Se for fino, 2 milímetros. Essa é uma fresa de zircônia que a gente tem trabalhado sobre irrigação também no motor de implante. É uma fresa bastante interessante. A gente consegue uma boa osteoplastia, uma boa osteotomia nesse segmento. A técnica de sutura, a gente vai para o último dia mostrando para vocês a modificação que a gente fez em relação ao fio de sutura que a gente utilizava. Aqui é uma abordagem ainda tradicional com o fio de seda. Os pontos são suturas do tipo, são suturas simples mesmo, muitas vezes ainda utilizavam sutura simples nesses casos. Pode ser também utilizado o cochoeiro vertical quando a gente precisa de reposicionar apicalmente esse retalho, mas nesse caso aqui, sutura simples. E mais uma vez a gente vai ver que a gente consegue uma modificação imediata do sorriso desse paciente. Modificação imediata, essa que só vai continuar. A gente vai ter previsibilidade disso a longo prazo se nós tivermos o cuidado, né, o carinho na hora da cirurgia de executar tudo como deve ser executado. Cada milímetro para a gente é importante. Então, eu não posso ser nem muito econômico, não cortar osso aquém, nem além do necessário. O mesmo cuidado com o tecido mole também. Então, tudo isso, todas essas medidas, todo esse cuidado, ele tem que estar lá na hora da cirurgia, bem planejado para que eu não erre. Eu não posso ter dúvida no que eu vou fazer na hora da cirurgia. Nós temos um roteiro cirúrgico que a gente executa justamente para a gente evitar essas dúvidas na hora da cirurgia. A gente precisa estudar o caso que a gente vai tratar. Não posso ter dúvida na hora da cirurgia. Mostrando nosso acompanhamento final até com 180 dias, e a gente observava aqui nessa região uma leve assimetria no contorno da margem gengival entre os centrais. Lembrando que entre os centrais nós temos a região em que a gente apresenta, né, os pacientes apresentam a maior similaridade de contorno gengival, os centrais tendem a ser os dentes mais semelhantes. Então a gente vai ajudar, finalizando aqui agora uma pequena plastia utilizando bisturi elétrico, que nós temos à disposição para a gente trabalhar aqui no INCO. Então é um instrumento que ajuda bastante também nesses pequenos retoques na cirurgia, nas pequenas plastias que nós precisamos executar rotineiramente em nossos casos. Mostrando então o cuidado que a gente tem, juntamente com o bisturi elétrico, trabalhando com a cureta. Enfim, pequenos detalhes que vão fazer a diferença. A gente consegue observar bem essa diferença, muitas vezes fazendo fotos. Nós vivemos, né, numa era em que a gente faz foto o tempo todo. Então, aproveitar essa possibilidade, né, da fotografia digital para ajudar a gente também a visualizar melhor os nossos casos, a possibilidade de compartilhar imagens com os colegas para que a gente possa, em conjunto,
chegarmos, né, no melhor resultado possível. Acompanhamento aqui agora, então, saindo da cirurgia. O primeiro acompanhamento que nós temos 1 mês após a cirurgia. A foto do sorriso já é completamente diferente aqui do nosso amigo. Seguindo um aspecto intraoral, a gente observa com 30 dias o aspecto aqui de cicatrização ainda não está finalizado na região entre os centrais. A gente sabe que não vai ter problema, porque todo cuidado com osteotomia e osteoplastia nessa região eles foram tomados, de forma que a gente possa ter uma cicatrização adequada, com naturalidade nas papilas, modificando muitas vezes a inclinação desse osso aqui nessa região, para que a gente possa ter uma cicatrização e uma maturação final ideais. Então, mostrando uma visão mais próxima, né, o que acontece. Não precisa de mexer em nada aqui nesse momento, nós estamos apenas com 1 mês, a gente ainda está na fase de cicatrização, nós estamos longe da maturação final desse tecido. Observando, então, o antes e o depois, né, da onde a gente saiu para onde a gente está chegando. A condução do nosso caso para devolver para a reabilitação final. Acompanhamento agora de 6 meses desse paciente. A gente não espera menos, nunca menos do que 4 meses em segmento anterior para finalizar os nossos casos quando a gente tem finalização protética. Se eu puder esperar 6 meses, se o paciente puder esperar, entender a importância disso, com certeza a gente vai ficar mais satisfeito, porque a gente vai ter certeza de entregar esse tecido com uma resposta de maturação mais interessante. Então, com 6 meses de acompanhamento, a visão mais próxima, então a gente tem uma condição agora de reabilitar. O único detalhe realmente ainda é a questão de melhorar o contorno aqui no elemento 11 em relação ao 21, mas 180 dias após eu posso fazer isso sem preocupação. Não poderia fazer isso com 1 mês de cirurgia. Então, verificando com a sonda, né, a estabilidade dos casos, o que a gente conseguiu com a cirurgia, para que a gente possa devolver para a reabilitação. Mostrando, então, aonde nós estamos chegando, eu queria mostrar para vocês o seguinte, que após, então, a gengivoplastia com bisturi elétrico, aqui a gente tem um acompanhamento de 14 dias apenas, mas já com resultado completamente diferente, né, de melhoria de equilíbrio de contorno de margem gengival entre os casos. No mesmo caso, né, me desculpe. Então, o antes e depois aqui do nosso amigo. E agora sim, ele está finalizando a parte da reabilitação com o Dr. Rodrigo. Já falei antes, mas repito, a gente volta para vocês com esse caso mais para frente, assim que ele estiver finalizado, uma abordagem multidisciplinar, discutindo todos os aspectos periodontais, protéticos, não só protético do protesista, mas também do nosso técnico, que vai finalizar esse caso em conjunto com a equipe aqui do INCO. E eu espero que o nosso terceiro dia tenha sido bastante legal para vocês, bastante interessante. E vamos juntos para o nosso último dia, com mais 2 casos, com algumas diferenças em abordagem cirúrgica, utilização de fios diferentes. E espero vocês, então, na nossa próxima aula. Muito obrigado mais uma vez e bom descanso para todos.